Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, todos em paz, todos tranquilos. Como de costume, vamos estar abrindo no Salmo 24. Salmo 24, um salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu quero saudar aqueles que estão vindo para a transmissão ao vivo. Que Deus abençoe a sua vida. Saudar também aqueles que vão acompanhar na gravação, que vai estar sendo publicada essa semana. Salmo 24 diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Este é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Até aqui. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 16. Estou muito contente de voltar à nossa exposição em Gênesis. É um livro muito rico. Reflete muito a nossa humanidade, as situações do dia a dia. Gênesis 16, versículo 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos. Eu oro em nome de Jesus, colocando a minha vida, pedindo que o Senhor venha me capacitando, Senhor, a transmitir a tua palavra com graça, com discernimento, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos, que o Senhor venha me dando sabedoria na pregação da palavra. Oro também pela vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha abrindo entendimento, que o Senhor venha com o teu poder, agindo grandemente nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Chegamos ao capítulo 16 do Gênesis. Só para relembrar qual é o quadro aqui. Já faz um tempo, essa pregação foi em novembro, capítulo 15. Nós fizemos 3 palavras sobre a aliança abraâmica. O que acontece? No capítulo 15 do Gênesis, deixa eu coçar aqui que me incomodou. No capítulo 15 do Gênesis, Deus ele refaz a promessa de um filho a Abraão. Ele chama Abraão para fora, aí ele fala para Abraão olhar e promete uma descendência enorme. E no capítulo 15 tem aquela famosa frase: E creu Abraão e isso lhe foi imputado por justiça. Então Deus ele tinha acabado de reiterar a promessa de bênçãos, a promessa de uma grande descendência vinda de Abraão. E curiosamente, aqui acontece o seguinte: a promessa era em cima de Sarai.
que a esposa de Abraão tinha até aqui um casamento monogâmico. A esposa de Abraão era Sarai. E o que acontece? Deixa eu pegar meu esboço aqui. Sarai estava com 75 anos de idade. E Abrão com 85. E aí o que acontece? Ela começa e resolve tomar o plano B. Eles tinham uma egípcia, que era serva de Sarai, provavelmente uma moça bem mais nova. E havia um costume naquela época tinha um código de leis muito antigo. Inclusive esse código ele foi descoberto pelos arqueólogos, o chamado Código de Hammurabi. E o Código de Hammurabi dominava toda aquela região da Mesopotâmia, da onde Abrão e Sarai tinham vindo. E um dos costumes do Código de Hammurabi era o seguinte: quando uma mulher casada era estéril, ela podia pegar uma serva sua, a serva se deitava com seu marido, coabitava com ele, engravidava, e a criança era adotada pela mulher estéril. E era criada como filha da mulher estéril. Gente, esse é um hábito muito usado na época, extremamente usado, principalmente na região da Mesopotâmia. Tem uma outra passagem no Gênesis que mostra claramente qual que era o hábito do povo. Vamos abrir em Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30. Aqui nós vamos falar das esposas de Jacó. Eu vou ler primeiro versículo 3 e 4. Gênesis 30, versículo 3 e 4 diz assim: E ela disse, eis aqui, quem falou aqui? Essa daqui foi Raquel que falou. Essa ela é Raquel. E ela disse, eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê a luz sobre seus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Olha que interessante, versículo 9. Vendo, pois, Lia, que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher, e deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Até aqui, o que acontece? Raquel e Lia foram criadas na Mesopotâmia. Elas eram filhas de Labão, que era parente de Abraão. Elas tinham esse hábito. O mesmo hábito que Sara tinha. Era comum naquela época, inclusive a serva se tornava esposa também. Tanto é que na descendência das 12 tribos de Israel, os 12 filhos são das 4 mulheres. De Lia, de Bila, de Zilpa e por último de Raquel, que veio a conceber a José e a Benjamim. Então, além da serva dar filhos para a patroa, ela se tornava esposa. É o que está acontecendo aqui. Vamos voltar em Gênesis capítulo 16. Era o que está acontecendo aqui. Sara, Gênesis 16, versículo 2. Sara tem essa ideia. Agora, quer ver que interessante? Olha que bacana. Vou reler agora o versículo 2. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e a deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. O que acontece aqui?
Eu estava fazendo uns estudos sobre essa palavra. Sara e Abrão desobedeceram à vontade de Deus. Porque Deus não tinha acabado de falar que ele seria pai de multidões. Deus não tinha prometido, não de uma maneira clara, mas de uma maneira indireta, porque a esposa de Abraão era Sara. Deus não tinha prometido um filho. É bem interessante que aqui se repete o quadro de Gênesis 3, com Adão e Eva. Deus deu uma palavra: olha, da árvore você não coma, porque o dia que comer, morrerá. Vem a serpente, joga aquele 171, Eva cai, e aí Eva come da fruto, seus olhos se abrem, ela oferece para Adão, e Adão nem questiona, simplesmente come. Então, o que acontece? Aqui é o mesmo caso. Abrão e Sarai tiveram uma palavra de Deus de que ela ia conceber. Sarai desobedece abertamente. E ainda fala o seguinte: Deus tem me fechado a madre. Mas Deus tinha acabado de falar que é da filho. Olha a natureza pecaminosa aqui. E olha como é semelhante a Gênesis 3. Não bastasse isso, fala com Abraão e Abraão acata. Sem questionar, Abraão podia chegar e falar: não, Sara, Deus falou que ia dar um filho. E aí o que acontece, o que começa errado, vai trazer problemas. Olha que interessante, vamos ler o versículo 4. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Aqui acontece um negócio interessante. Veja, Agar tinha que se dar por contente. Querendo ou não, ela teve um ganho social aqui tremendo. Ela saiu de uma simples serva, numa casa de alguém que tinha muitos servos. Lembra que Abrão participou de uma guerra com 318 valentes, nascidos na sua casa, mais os confederados. Abrão era um homem rico, poderoso, tinha muitos servos. E aí Agar sai dessa condição de serva e ganha o status de esposa de Abrão. Assim que ela concebe, o que ela faz? A soberba sobe para a cabeça. E ela começa a tirar sarro, começa a desprezar a Sarai. E isso é uma coisa muito comum acontecer. Aqui a gente tem um ensino muito importante sobre a questão de quando o tolo é colocado numa posição de honra. Quando a pessoa simples de entendimento é colocada numa posição de honra. Veja, Agar não estava preparada para aquilo. Agar era uma jovem, serva, de outro país, egípcia. Provavelmente ela tinha sido comprada no Egito, quando Abraão morou no Egito. Ou talvez ela tenha sido dada de presente a Abrão e a Sarai lá no Egito. Tinha que estar feliz da vida, que primeiro o seu senhor se agradou dela e a tomou por esposa. Segundo, porque ela concebeu, Deus abriu a madre dela. Quem abre a madre é Deus. Mas o que acontece? Quando a pessoa é tola, não tem jeito. Inclusive nas aplicações dessa palavra, nós vamos lá em Provérbios e vamos ver o que Provérbios nos fala. Mas o que eu quero que você perceba aqui é o seguinte: Agar não tinha estrutura para as coisas. E ela esnobou a sua patroa. Isso acontece. Sabe por que tem vezes que Deus não dá as coisas para a gente? Porque nós não estamos preparados para aquilo. Se Deus der,
nós vamos se perder. Quer ver? Vamos direto em Provérbios. Vamos abrir. Livro dos Provérbios, capítulo 30. Deixa marcado Gênesis 16. Vamos a Provérbios 30. Eu vou ler 3 versículos em Provérbios, muito legais. Você que está com dificuldade, Provérbios fica entre Gênesis e Apocalipse. Provérbios 30. Se você chegou em Isaías que nem eu, volta, que você fica fazendo piadinha e o bicho pegou. Provérbios 30, eu vou ler o versículo 21. Diz assim: por 3 coisas se alvoroça a terra, e por 4 que não pode suportar: pelo servo quando reina, e pelo tolo quando vive na fartura, pela mulher odiosa quando é casada, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Parece que aqui, Samuel, quando leu esses versículos, aliás, aqui é a sabedoria de Agur. Quando Agur escreveu esses versículos, ele estava pensando no caso de Sarai e Agar. É muito interessante, reflete direitinho. Quer ver uma outra passagem em Provérbios? Provérbios 29, 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Também tem esse princípio aqui. E tem mais um que eu separei aqui, Provérbios 26, versículo 8. Como que arma funda com pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. O que é a funda? A funda é aquela arma que Davi usou para jogar pedra no gigante Golias. Imagina você pegar uma pedra preciosa para jogar lá longe, fora. É o que o provérbio está falando. É a questão do... Deixa eu ver, é o versículo 8. É a questão, ó, assim é aquele que concede honra ao tolo. Gente, cuidado. Meu conselho é que do tolo mantenha a distância. Cuidado, às vezes você está querendo dar coisas para as pessoas que elas não estão preparadas. Às vezes você está querendo falar assunto com as pessoas que elas não estão preparadas, elas não têm alcance. Não conseguem enxergar. Então tem que tomar muito cuidado. Isso é com família. Isso é com vizinho. Muitas vezes é com irmãos da igreja. Você às vezes uma conversa errada para levar ao tropeço. Muitas vezes uma igreja erra quando pega um neófito, que é um novo convertido, e dá local de honra para ele. A Bíblia proíbe. Porque ele vai cair em laço do diabo. Então eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu falo, muito cuidado com aquilo que eu vou orientar as pessoas. Às vezes a pessoa não está preparada. E aí eu vou lá e crio um problema, em vez de resolver. É o caso de Sarai. Sarai primeiro falou contrário à palavra de Deus. Aí propôs isso para o seu marido. Seu marido foi à luta. Entendeu? Até uma vez eu ouvi um pregador falando que talvez Agar seria muito bonita. Pode ser, a gente não sabe. Mas não importa. O que importa foi que ele topou. E ela concebeu. E assim que ela concebeu, ela assinou o contrato. Os 3 tolos. Sarai de desobedecer a Deus. Abraão de concordar sem questionar. E Agar sendo soberba. E aí o que vai acontecer? Vamos voltar em Gênesis 16. Eu não deixei marcado na minha Bíblia. Estava marcado na leitura bíblica. Gênesis 16. Só mais uma folhinha. Vamos ler o versículo 5. Olha que interessante. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos.
O Senhor julgue entre mim e ti. Gente, isso aqui é Adão e Eva no Jardim do Éden. Quando Deus fala, Adão, onde estavas? Adão fala, olha, sabia que estavas nu e me escondi de ti. Aí Deus fala, você comeu da árvore. Aí Adão o que faz? Foi a mulher que tu me deste. Aí quando Deus se dirige à mulher, a mulher fala, foi a serpente. Aqui Sarai foi a mesma coisa. Quem é que propôs que Agar se tornasse mulher de Abrão? Foi Sarai. E aí ela engravidou. E aí o que acontece? Agar subiu a bola. Provavelmente, se ela não tivesse subido a bola, talvez as coisas coabitassem numa boa. Porque você vê que entre as esposas de Jacó, as servas, tanto Bila em relação a Raquel, como Zilpa em relação a Lia, não esnobaram as suas amas. Agora você vê Agar esnobando. Então todo mundo errado. O que me chama mais a atenção é a questão de Sarai chegar na maior e falar, eu pus a mulher no teu regaço. Você pegou ela por esposa, que Deus julgue entre mim, como se Abraão fosse culpado, sozinho. Isso aqui é livro do Gênesis perfeito. Só que aí o texto continua, versículo 6. E disse Abrão a Sarai, eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Gente, mais um erro aqui. Abrão abre mão de desposar Agar. Tenta entender a situação. Quando Agar se deitou com Abrão, ela se tornou esposa dele. Ele abre mão dessa posição e devolve ela como serva. E aí, segundo até o próprio código de Hammurabi, quando o servo fazia determinadas afrontas ao seu amo, o amo poderia afligir o servo. O que Sarai faz? Como Agar perdeu a posição de esposa, que Abrão moralmente a perdeu, devolveu ela para a condição de serva. Sarai aflige ela. O que Abrão faz? Eu não tenho nada a ver com isso, se vira você e ela. Vocês é que se virem. Interessante. Agar estando grávida de Abrão. Então, uma coisa muito interessante. Aí o que acontece? Versículo 6. E afligiu Sarai, no fim do versículo, e ela fugiu da sua face. Veja que interessante. Aqui mostra o coração de Agar. Agar também não era moleza. Se desde o começo ela tivesse sido mansa, tivesse honrado a sua ama, chegar e falar, obrigado, Deus me deu essa criança, nós vamos criar essa criança com amor, você vai ser uma mãe de ouro para o menino, com a sua sabedoria, com o seu discernimento, com o seu bom senso. Só que não, Agar também era um poço de rebeldia. Por quê? Porque ela, como serva, não podia fugir. Ela era uma escrava. Ela não podia fugir sem o consentimento de Sarai. Quer dizer, mostrando que ela era uma pessoa de temperamento difícil, soberba, orgulhosa, desrespeitosa, rebelde. Nesse meio tempo, nesse caso aqui, ninguém é santo. Ninguém se salva. Isso é uma coisa muito interessante da Bíblia. A Bíblia ela mostra realmente as pessoas como elas são. E o texto continua, versículos 7 e 8. Olha que interessante. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur,
Onde é que é o caminho de Sur? Veja, existiam, os mercadores eles transitavam da região da Síria, da Mesopotâmia, em direção ao Egito, e da direção do Egito em direção da Mesopotâmia. Esse caminho de Sur era passagem de mercadores. O que se imagina? O texto não diz. Agar conhecia aquela situação. Provavelmente ela esperava encontrar alguma caravana que estava indo para o Egito e dessa forma encontrar socorro para a sua situação. Entendeu? E escaparia da sua dona, da sua ama. E o versículo 8 diz: e disse, isso o anjo do Senhor, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Primeiro, vamos falar uma coisa, quem é o anjo do Senhor? O anjo do Senhor é uma teofania. No Antigo Testamento, são aparições de Cristo pré-encarnado. Como que a gente sabe disso? O anjo do Senhor, ele fala coisas que só Deus pode fazer. É quando Jesus aparece pré-encarnado, normalmente em forma humana. E o que ele vai falar aqui na frente, nós vamos ver que ele é Deus. Essa é a primeira aparição da Bíblia do anjo do Senhor. Antes daquele ele nunca apareceu. É a primeira vez que aparece o anjo do Senhor. Aprendi hoje com o reverendo Augusto Nicodemos. Inclusive, tem uma palavra muito boa na internet. Se você digitar lá Gênesis 16, reverendo Augusto Nicodemos, serviu como parte da fonte aqui. Muito boa a palavra dele. E eu fui conferir e falei, não, a gente sabe que o Nicodemos, quando fala, é muito bom naquilo que faz, com muita competência. É a primeira vez que aparece o anjo do Senhor, mas olha o que o anjo do Senhor fala. O anjo do Senhor confirma a condição dela de serva. Olha o que ele fala. Ó, versículo 8, vou reler. Agar, serva de Sarai. Olha que interessante. Deixa eu ajeitar que tem um tipo de cisco no meu olho. Tem que tomar cuidado. Se meu olho aqui é operado, estou me recuperando. Melhorou. Está abrindo a visão. Só que tinha alguma coisa me incomodando. É que o colírio, ele tem um efeito colateral que parece que tem um cisco dentro do olho. E como eu estou emocionado, está pregando ao vivo para os irmãos, aí eu acho que o cisco pegou. Mas é muito interessante aqui, brincadeiras à parte, que Deus confirma que Agar é serva de Sarai. O que eu aprendo aqui? Tudo que os homens sacramentaram na terra, na forma da lei da época, Deus sacramentou. Ah, irmão, mas não vai contra a lei de Deus? Que lei? Nem tinha sido escrita aqui, não tinha nem Bíblia. Não tinha nem Bíblia. Uma coisa bem interessante. Uma coisa interessante também é que nessa época aqui, só para relembrar os irmãos, o patriarca Sem, filho de Noé, que tinha passado pelo dilúvio, estava vivo. Então o povo aqui sabia de Deus através das narrativas de Sem e seus descendentes, e dos filhos de Noé. É algo bem interessante isso aqui, a gente não para pensar. Sem estava vivo aqui. Já pensou se Deus resolve na estrada de Sur passar 100 de cavalo e ajudar Agar? Ia ser bem legal. Mas vamos continuar. Deixa eu virar meu esboço aqui. Versículo 9. Então disse-lhe o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Olha Deus tratando com o temperamento de Agar. Lembra que eu falei da soberba? Então, pela própria narrativa, Agar, baixa a bola. Você está errado. Isso é uma coisa que as pessoas tomar muito cuidado. Vou contar um caso que aconteceu na minha vida. Algumas pessoas elas têm talentos naturais. E eu sempre tive vocação para ser vendedor, para trabalhar no comércio. Então eu sempre tive bons empregos. Trabalhei em empresas grandes. E numa das empresas que eu passei, quando eu tinha
23 anos de idade, era um grande atacado de São Paulo. Eu cheguei na empresa como vendedor reserva, vendendo muito bem. Aí, no terceiro mês de treinamento, eles já tinham me arrumado um setor externo. Eu ia pegar carro da empresa, ia pegar um monte de coisa. Aí um dia o supervisor, já vou lembrar o nome dele, gente boa o supervisor, gente boa demais. Ele pegou e veio falar um negócio comigo, eu dividi bola com ele. Ele ficou quieto, na boa, não sei o quê. Aí, resultado, fiquei mais uns 40 dias trabalhando interno. Como vendedor interno, vendi muito bem. O que aconteceu? Me mandaram para o meu setor. Lembrei o nome do supervisor, o Roberto. O que aconteceu quando eu fui para o setor? Roberto chegou para mim e falou, lembra aquele dia que você... Com a calma do mundo. Parecia um pastor falando. Lembra aquele dia que você dividiu bola, aquele negócio? O que acontece? Estava pronto o teu carro, estava pronto o teu setor, você já ia pegar um aumento de salário. Só que como eu comentei com o gerente que você dividiu bola comigo, ele falou, deixa mais um mês aí dentro. Para ele baixar a bola. Na nossa vida, gente, é muito comum Deus fazer isso. Eu lembro bem um caso que aconteceu, uma pessoa que me chamou a atenção, o pastor Rina, da Igreja Bola de Neve. Nós tivemos uma passagem pela Igreja Bola de Neve, temos amigos lá, existem irmãos, existem coisas com a teologia do Bola de Neve que nós pensamos diferente, temos uma visão diferente, mas entendemos que existem pessoas salvas lá. Embora não pensemos iguais em muitas coisas, mas é gente de Deus, gente que Jesus salvou, gente que está lá. E o pastor fundador da igreja, aconteceu a mesma coisa com ele, foi trabalhar de promotor, numa empresa grande. No primeiro dia de trabalho, o cara humilhou ele. Aí ele foi para o carro nervoso, vou pedir a conta, não sei o que, ele fazia faculdade e tudo. Aí claramente ele diz que o Senhor falou ao coração dele, olha, se você sair, você vai interromper o tratamento que eu tenho na sua vida. E ele engoliu seco, voltou e depois se tornou o pastor fundador dessa igreja. Então todos nós passamos por situações onde nós somos tratados. O caso de Agar aqui aponta para nós. Quantas vezes a gente não sobe bola? Quantas vezes não divide bola? Por exemplo, eu aqui no meu bairro, em geral, até onde eu sei, eu não tenho inimigos. Mas quantas vezes eu tive que engolir sapo, ouvir o que eu não queria, passar por bobo, deixar quieto. E quanto que eu vou ter que fazer isso até o final da vida? Porque se a gente for subir a bola, se a gente for dar de arrogante, se a gente não quiser se humilhar, nós vamos ter problema. Por exemplo, eu estou fazendo meu tratamento médico, a irmã Ada está fazendo consultas médicas. Chega lá nos lugares da consulta com a bola por cima, para ver se você não se ferra. Vai resolver um problema na prefeitura aqui de Pinhais e chega com o funcionário falando com bola alta, para ver se ele não te ferra. Sabe? Para numa blitz e o guarda pede seu documento, cumprimente, oi, bom dia, tudo bem com o senhor? Fazendo um trabalho de rotina policial. Só um momento, só quer os documentos, trata com educação, trata com amor, tu já chega cheio. Aí tem alguma coisa errada no carro, o policial multa, porque o cara chegou cheio. O cara fala, tá vendo, esses policiais são tudo assim, duvido, se o cara conversar e falar, policial, tá aqui o documento, o policial, ó, tá aqui lá, tá errado, puxa, policial, ó. Não vi isso aí, ou então, ó, eu vi, mas eu tô sem dinheiro para arrumar. Mas, ó, tá para entrar um dinheirinho, já vou arrumar, sabe? Bolinha baixa, com tranquilidade, com amor, você planta respeito, você colhe respeito. É a lição que Deus está ensinando a pagar.
Agar achou que ia ser soberba, que ia desprezar a ama, que não ia vir o troco. Aí ela achou que ela ia conseguir fugir. Errado. Só que aí ela tinha encontro marcado com Deus na estrada de Sur. E Deus vem e coloca ela no lugar. Agar, você é só a serva. Então volta para lá e te humilha. Foi o que Agar fez. E aí o texto continua. Versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Olha que interessante, esse versículo aqui tem duas coisas. Quem é que pode multiplicar a descendência de alguém? Uma pessoa que for. Só Deus. Imagina uma multidão. Só Deus. O que ele fala? Multiplicarei. Quando você vê o anjo do Senhor, é esse tipo de frase que você tem que procurar. Ele falando algo que ele vai fazer que somente Deus pode fazer. Mas olha que interessante, ele faz a mesma promessa para Agar que ele fez a Abraão e a Sarai. Muito interessante, ele abençoa. Na verdade, Deus aqui pega esse relacionamento complicado, conturbado, provocado por Sarai, naquela época ela ainda era Sarai. Abraão consentiu, e Agar veio botar lenha na fogueira. Ele pega toda essa bagunça e ele abençoa o fruto daquele relacionamento. Vamos só fazer um comparativo. Quando Davi caiu em adultério com Batseba e matou Urias através da espada dos seus inimigos, a criança morreu. Era conturbado, lógico, mais sério, mas era conturbado, bagunçado. Então aqui Deus abençoa. E olha que interessante, olha o que ele fala. Versículo 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes, e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Olha que interessante, Deus dá o nome do filho, Ismael. Eu marquei aqui, Ismael quer dizer Deus escutou. Ismael quer dizer Deus escutou. E Ismael vai se tornar o pai das nações árabes. Mais à frente nós vamos estudar, de Ismael vão sair 12 príncipes poderosos das nações árabes. Eu pergunto, poucos países são mais ricos que a Arábia Saudita. Poucos países são mais ricos que os Emirados Árabes Unidos. Poucos países são mais ricos que o Bahrein. Todos eles descendentes de Abraão. Só para você entender e dar um pouquinho de geografia e história bíblica, todo mundo acha que o Irã, o Iraque, o Afeganistão e os árabes são um só. Na nossa cabeça, não é um só contra Israel? Não são. A Arábia Saudita é inimiga do Irã. O ano passado teve um ataque de drone, acho que mês de abril. Drones iranianos bombardearam instalações petrolíferas da Arábia Saudita. Dizem que quando aquele general iraniano foi morto pelos Estados Unidos, na Síria ele desceu no aeroporto, os agentes americanos fizeram uma emboscada, mataram. Diz que quem deu a informação foi o Serviço Secreto da Arábia Saudita e o Serviço Secreto de Israel. Se eu não me engano é Soleimani o nome do general. General Soleimani. Entendeu? No acordo de paz que foi assinado com Israel, o ano passado, já tem 2 países árabes, o Bahrein
e o Emirados Árabes Unidos. E dizem que a Arábia Saudita está para entrar. Por quê? Esse acordo é chamado popularmente do Pacto de Abraão, o Acordo de Paz de Abraão. Porque eles são tudo descendentes do mesmo. Agora, aqui é uma coisa interessante, outra verdade teológica. Olha lá o final do versículo 11. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Gente, preocupado, veja. É só Deus. Quando eu tive esse problema do meu olho, gente, eu vou ser sincero para vocês. Na hora, eu sabia que era sério, mas não tanto. Aí, na primeira semana eu estava me cuidando. Segunda semana também, resolvi começar a pesquisar na internet. Eu descobri que o meu caso é a maior emergência médica que tem na área de oftalmologia. Eu vi testemunho de pessoas que ficaram cegas. Entre as 4 coisas que provocam a cegueira, a principal delas é descolamento de retina. E eu temi ficar cego. Minha vista está perfeita? Não, mas estava explicando hoje. Se ela parar assim, ela ainda tem muito que melhorar. Eu sei que a Paula está ali, eu sei que é o Rodrigo, eu estou vendo o computador, eu não consigo ler a Bíblia. Mas se for a letra muito grande, é capaz de conseguir, não sei. Mas veja, eu já não estou cego. Estou feliz da vida. Porque terra de cego, quem tem um olho é rei. Quantas vezes na vida nós vamos clamar a Deus a nossa aflição? Irmão, Deus ouve. Deus ouve. Eu assim, lógico que a gente sempre enxerga a nossa dor de uma maneira maior, porque eu que estou vivendo a dor. Mas eu acho que pior do que isso que eu passei, só uma doença terminal. Porque aí você vai morrer mesmo. Mas fora uma doença terminal, problema com os olhos. Porque os olhos é o que nos faz ter contato com o mundo. Se deixar de falar, você escreve num bloquinho. Eu estou mudo, dá vontade de almoçar. Eu escrevo no papel, comer. Resolveu. Agora, se eu estou cego, cadê o papel? Cadê a caneta? Se eu não ouço, eu posso aprender a ler lábio. Não é tão difícil assim. Entendeu? Então, assim, uma emergência. Agora, quantas emergências a gente não passa na vida? Quanta coisa difícil a gente não passa na vida? Essa jovem escrava egípcia, na sua aflição, clamou ao Deus do patrão dela, que se tornou Deus dela. Eu acho que aqui é inegável que Agar teve uma experiência com Deus. Eu acho que é inegável. Veja que interessante. O texto continua. Versículo 12. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Aqui ele está mostrando características de Ismael. Mais à frente na Bíblia, Ismael vai ser morador do deserto. Mas olha que interessante, as características do povo árabe. O povo árabe é esse povo feroz aqui, valente. Os beduínos do deserto, gente assim, da mais alta estirpe. Povo poderoso. Curiosamente, o povo árabe até hoje é assim. É todo mundo contra ele. Só tem um povo que tem mais encrenca que os árabes, é o povo judeu. Porque depois dos judeus, os árabes são os que mais têm encrenca. Falando árabe, lembra? Iraniano não é árabe. Iraniano é persa. Afegão não é árabe. Turco não é árabe. Palestino não é árabe. Tem interesses em comum. Mas palestino não é árabe. Palestino é descendente de Cão e de Canaã.
árabe é descendente de Abrão. Não tem nada a ver, é outro ramo. Abrão é descendente de Sem. Os palestinos são descendentes de Cão. Aqui é o momento de história bíblica, mas é importante você saber. Porque hoje em dia, como mistura tudo, você acha isso e aquilo, que sírio é árabe. Não tem nada a ver. Inclusive, o neto de Abrão, que é Esaú, se casa com uma das filhas de Ismael. Ele vai buscar uma esposa com uma das filhas de Ismael, em outra região. Então, assim, é uma coisa muito interessante. Deus ele já mostra para Agar quem ia ser seu filho Ismael. Para você ter uma ideia, até hoje, países árabes, árabe, grava essa palavra, da mesma maneira que você fala judeu, grava essa palavra, árabe. Vários deles praticam a circuncisão. Até hoje, é comum. A criança, no 8º dia, é circuncidada. Não sei exatamente se no 8º. O 8º parece que era na época da lei. Não tenho certeza. Acho que a ordem do 8º dia era na época da lei, mas a circuncisão não. Não sei exatamente, preciso pesquisar um pouco o assunto. Mas Deus prevê uma grande nação, a gente, eles são ricos, vivem bem. Você come cheeseburger de areia? Eles são os maiores, estão entre os maiores clientes do Brasil de frango e carne de porco. E produtos agrícolas, no meio do deserto. No meio do deserto. É muito interessante isso aqui que Deus fez. Mas vamos continuar. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Uma coisa bem interessante. Deus ele dá nome a Ismael. Isso também mostra uma ligação entre Deus e a descendência de Ismael. Marquei isso aqui, foi bem interessante. Aí vamos seguir. Versículo 13. E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava: Tu és Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Beer Lahai Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. O que quer dizer Beer Lahai Roi? Quer dizer Deus que me vê. Então é bem interessante. Ismael quer dizer Deus me ouviu. E aí Sara completa, Deus não só ouviu, Deus me viu. Mostrando relacionamento com Deus. Gente, esse poço aqui vai se tornar super famoso. Essa região de Cádiz aqui vai ser citada em todo o Pentateuco. É uma região de passagem. Uma região de passagem ali. Mas eu acho muito interessante, até eu estava conversando com a Paula, alguns teólogos acham que foi uma ousadia de Agar chamar Deus por aquele nome. Como que chamou Deus? Ele é todo poderoso, ele é Jeová, ele é Senhor dos Exércitos. Aqui é mais um nome de Deus. Quem Deus? Tá, Agar. Beer Lahai Roi. Entendeu? O Deus que me vê. Lógico, a gente sabe, por causa da juventude de Agar, Deus sabe o coração da pessoa. Deus sabe que ela tá se referindo ali a uma experiência pessoal dela. Da mesma maneira, por exemplo, quando Deus faz algo bacana com você, você fala: nossa, Deus é maravilhoso. Deus é o Todo-Poderoso. Até você vai talvez trazer até adjetivos sobre Deus que a Bíblia nem fale. Eu entendo que não foi uma ousadia dela. Eu entendo que foi uma empolgação. Entendeu? Mas, por exemplo, teólogos, por exemplo, como Roma, da nossa Bíblia de Estudo King James, ele acha no rodapé da sua Bíblia que foi uma ousadia da parte dela. Porque é uma das primeiras pessoas na Bíblia
que chama Deus, se eu não me engano, a primeira situação em que alguém dá um nome para Deus é aqui nessa passagem. Uma jovenzinha egípcia, fugitiva, tinha levado os chacoalhos da sua ama, não sabia para onde ia, invoca a Deus, clama a sua aflição, Deus aparece para ela, confirma o nascimento do filho, dá o nome do filho, promete a ela uma descendência numerosa, e ela só tem a dizer: nome do meu filho, o Deus que me ouve. Quem eu vi, o Deus que me vê. Eu ficaria no misto. Achei que ela foi bem ousada, mas no bom sentido. Porque, se eu não me engano aqui, é a primeira vez que alguém chama a Deus. Até então, sempre é Deus que vem e dá o seu nome. Eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Todo-Poderoso. Entendeu? Então, por isso que até o Roma fala: nossa, uma ousadia da parte dela, mas empolgada. Olha o que Deus fez, ela não sabia para onde ia. Não tinha escapatória. E Deus vem e coloca a mão naquela vida e fala: ei, para. Confusão acabou. Você vai voltar, você vai se humilhar, você vai ter esse filho, ele vai ser poderoso, você vai ser mãe de uma grande descendência e vai correr tudo bem. Essa crise vai passar. Dias melhores virão. Isso é o que acontece conosco. Gente, dias melhores virão. Agora, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Estava comentando hoje à tarde com a Paula em relação à minha cirurgia, novamente, que é um assunto do dia, né? Eu estou feliz da vida com Deus, estou super contente com Deus, que Ele não deixou ficar cego, porém, não estou satisfeito ainda com a situação. Vou lutar mais, vou fazer tudo que eu tenho que fazer dentro do campo da medicina. Meu objetivo é recuperar a visão desse olho 100%. É algo que eu só posso fazer pela graça e poder de Deus. Não só isso, comentei com a Paula, eu quero melhorar essa vista aqui. Até depois do tempo apropriado eu vou mostrar para os irmãos que existem exercícios para a vista. Uma hora eu vou dar uma dica no canal da igreja para os irmãos. A gente precisa descansar nossos olhos. Nós vamos cuidar deles. Eles também cansam. Aquela história, eu estou com a vista cansada, é a pura verdade. Mas você pode estar feliz com Deus. Mas você pode não estar satisfeito com a situação, querendo que ela melhore. Amém? Amém. Amém. Vamos lá. Versículo 15. E Agar deu à luz a um filho. E Abraão... E Agar deu à luz a um filho, a Abraão. E Abraão chamou o nome do seu filho, que Agar tivera, Ismael. Olha que interessante. Como que Abraão ficou sabendo que o nome era Ismael? Ela contou. Ela deve ter fugido, deve ter sido um alvoroço. Provavelmente, aí eu estou fazendo essa conjectura, a Bíblia não fala. Abraão foi atrás, gente, ela estava grávida do primeiro filho de Abraão. Aqui ele tinha entre 85 e 86 anos. Se uma mulher grávida de um filho seu, depois de dar aquela maior confusão em casa, Abraão chegou da rua, a tenda estava pegando fogo. Aí, provavelmente ele foi atrás. Só que quando for em direção, ela já devia estar voltando. E ela conta a Abraão. E olha que interessante, Abraão dá crédito à história de Agar. Tanto é que ele dá o nome de Ismael. Bacana isso. Um dos pontos positivos, dois pontos positivos aqui. A atitude de Agar de retornar e Abraão acatar a história dela. São pontos positivos no meio desse caos todo. E aí o versículo 16 diz o seguinte: e era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Imagina, 86 anos.
que Abraão foi ser pai do seu primeiro filho. Dessa confusão toda saiu Ismael, cheio de saúde, cheio de promessas de Deus, com um monte de coisa bacana para acontecer. Mas quem diria que seria essa confusão? E veja, essa história, ela é tão importante para nós, que ela inclusive é usada na carta aos Gálatas, como exemplo de Paulo. Vamos para o nosso último texto para encerrar a palavra. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Eu vou pincelar rapidamente, porque na escola bíblica agora, Gálatas 4, nós acabamos Apocalipse, vamos fazer a epístola de Tiago, e depois da epístola de Tiago nós vamos fazer Gálatas. Então eu não quero aprofundar, só vou fazer uma citação. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Quanto tempo de palavra? 50 minutos? 55. 55, tá. Então dá para dar uma pincelada. Gálatas 4, versículo 21. Ó. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas coisas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais dos que da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. O que Paulo faz o jogo? Primeira informação, Agar realmente era uma escrava. Ele usa a palavra correta. Segundo, aquilo foi uma obra da carne. Carne aqui, vontade humana. Terceiro, isso aponta para a tentativa que os judeus tinham de servir a Deus através da lei. É o texto aqui que está falando. Abraão pega aquela alegoria e traz para o Novo Testamento. Porém, nós que somos cristãos, nós estamos ligados à promessa, estamos ligados a Isaque. Para Ismael, só tinha a promessa de uma grande descendência. Para Isaque, tinha a promessa seguinte: de ti sairão reis, que através de Abraão sairão reis. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Como que as nações vão ser benditas? Através da salvação em Cristo Jesus. Então o que eu aprendo aqui? Rapidamente, só pincelando essa alegoria aqui. Em vez de ficar dependendo do braço forte da carne, em vez de ficar colocando a minha confiança no poder do homem, eu tenho que colocar minha confiança nas promessas de Deus. Lembra que eu comentei com vocês? Eu tenho que ter fé em 2 coisas. Ou no poder de Deus, ou nas promessas que Ele fez na palavra. Não existe mais nada que possa ser o objeto da minha fé. Eu só posso ter fé, falando fé bíblica, nessas 2 coisas, ou no poder de Deus, ou nas promessas que Ele fez. Qualquer tipo de fé fora disso não é uma fé bíblica. Por exemplo, a fé de que as palavras têm poder não é bíblico. É pagão. Sério isso. Muito sério. Então, onde tem que estar minha confiança? No poder de Deus. Deus consertou a situação de Ismael? Consertou. Fez dele uma grande nação? Fez. Deu muita descendência? Deu. Eles são abençoados? São, por causa de Abraão. Aconteceu por um decreto de Deus? Sim. Se Deus não tivesse decretado, não teria acontecido. Deus é soberano.
Porém, nós tiramos um tremendo exemplo. O correto para nós é sempre trabalhar em cima da promessa. Não estribar no braço forte da carne. Não estribar com a nossa confiança no poder do homem. Não está escrito lá em Jeremias, maldito o homem que confia no homem? Ali está dizendo, o homem que confia, coloca todo o seu poder. Por exemplo, quando eu fui operar meu olho, o camarada enfia 3 sondas dentro do teu olho, microscópico. Eu confio nele, confio, senão não quer deixar mexer no meu olho, mas a minha oração, Senhor, capacita ele, unge ele, dá habilidade para ele, dá olhos para ele ver, porque não pode ter erro. Isso eu creio que é o correto, confiando no Senhor, em todas as coisas. Em todas as coisas eu tenho que fazer a minha parte, que está lá aberto, mas sempre confiando em Deus. Porque, gente, ó, se Deus não fizer, nós estamos perdidos. Se Deus não colocar a mão, a gente faz muita besteira. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por esse ensino maravilhoso, que nós possamos estar realmente, Senhor, andando com base no teu poder e nas promessas feitas na tua palavra. Que de maneira simples e humilde nós possamos sempre buscar a tua vontade e que possamos estar sempre buscando a tua face. Em nome de Jesus.